Salve, salve família, aqui é Flaudis Andrade, DDI Podcast. Eu quero agradecer a você que tem chegado até aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente, né? Eu quero agradecer também em especial os nossos patrocinadores. Se não fosse vocês, nada disso seria possível. Quero agradecer também a todos que têm torcido, todos que têm feito parte desse projeto direto, indiretamente. Agradecer ao Estúdios Kcast, né, por toda a receptividade. Se não fosse o Estúdios Kcast, meu amigo Jean, que tá ali atrás do maquinário, né? Quero agradecer o Luiz, quero agradecer o Júnior, todos que fazem parte da equipe DDI Podcast. Cada convidado que vem aqui é escolhido a dedo, né? A gente tem se preocupado muito com isso e são personalidades marcantes da nossa cidade. O slogan foram vocês que deram, né? O podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece, está no DDI Podcast. E hoje eu estou aqui com duas personalidades marcantes da cidade de Arapiraca. Vocês já viram, né? Vocês já viram, já bateu um papo com a gente, mas uma é novata aqui no podcast, né? Estou aqui com o presidente da Ordem de Arapiraca, doutor Daniel. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Flaudis. Boa tarde a todos que vão assistir esse episódio, né, do DDI Podcast. Coisa boa. Então, é com muito prazer que a gente vem aqui sempre que é convidado. Coisa né? boa. E sempre muito bem recepcionado, mas hoje eu não vim só. Hoje eu não estou aqui como presidente da OAB Arapiraca, né? Eu estou aqui acompanhado da minha dupla, Will, que encara nesse momento mais um desafio nosso, né? A disputa eleitoral para a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu já queria, tomando o papel aqui do entrevistador, aqui né, é o senhor. apresentar, né, a Will para que ela também desse Coisa boa. esse salve para a galera que nos irá assistir. Isso, coisa boa. Doutora Will, se apresente, fica à vontade. Oi, Flaudise, obrigada pelo convite. Eu sou a Will, né? Todo mundo me conhece por Will, mas meu nome é Williane. Estou aí enfrentando mais esse desafio agora com o Daniel. Sou advogada desde 2018. São 6 anos de advocacia e 6 anos dentro da OAB Arapiraca, prestando serviço. E, para quem não me conhece, né, explicar um pouquinho da minha trajetória dentro da OAB. Quando eu fiz meu juramento, lá em 2018, comecei a fazer parte da Comissão de Cidadania, aqui de Arapiraca, onde a gente fazia trabalho voluntário, tanto voltado para a advocacia quanto para a sociedade em geral. Minha primeira eleição de ordem foi em 2019, foi no ano seguinte, onde eu já fui convidada a ser vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, aqui de Arapiraca. E aí estive no cargo de vice-presidente. Na época, o presidente era o doutor Augusto Jatobá, que é professor aqui na cidade. E ele precisou se ausentar por conta do mestrado. Eu acabei assumindo a presidência da Comissão do Meio Ambiente. Pouco tempo depois, houve uma modificação. A gente juntou a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Bem-Estar Animal. E aí a gente recebia dos mais diversos notificações lá, tanto da população que precisava de auxílio, de maus tratos, de abandonos de animais, de formalizar algumas denúncias junto à polícia, a gente trabalhava com isso, quanto de órgãos, tanto o município quanto a população. A gente também teve alguns problemas de dejetos, enfim. Chegamos a fazer audiência pública, trabalhar junto com a Polícia Civil. E, em seguida desse trabalho do meio ambiente, eu fui convidada pelo Daniel. Daniel já tinha assumido a OAB Arapiraca para fazer parte do conselho. O primeiro conselho da subseção de Arapiraca. O conselho é um órgão deliberativo para decidir as questões da advocacia, que até então a gente só tinha na seccional em Maceió. E aí, na gestão do Daniel, ele conseguiu trazer e implementar. O primeiro conselho do interior foi feito aqui em Arapiraca, e eu fui convidada como jovem advogada a fazer parte desse conselho. Então, ainda estou como conselheira na atual gestão, até o último dia desse ano. Faço parte do conselho. E no conselho a gente tem um calendário de reuniões todos os meses, onde a advocacia traz demandas e a gente faz ali aquele quórum de votação para poder decidir. Então, ainda estou como conselheira. Nesse período também fui convidada a fazer parte da comissão da Jovem Advocacia como secretária-geral. Ajudei também durante um período, depois eu precisei me ausentar, também por conta dos compromissos do Conselho e da advocacia. E faço parte também da comissão da Seccional Alagoas, da OAB Alagoas, como membro da Comissão de Exame de Ordem, que a gente acompanha os estudantes que vão prestar o exame da ordem aqui em Arapiraca. Então,
doutora Aline, que está aqui, e outras advogados, doutor Edinaldo, doutor Emanuele, fazemos parte dessa comissão que é da Seccional Alagoas. Então, assim, essa é a minha trajetória em todos esses anos. E fiquei muito feliz com o convite do Daniel. Fui meio que pega de surpresa, mas fiquei muito feliz com o reconhecimento, com a confiança que ele tem depositado em mim. E estou aqui ocupando esse lugar como mulher, como jovem advogada, como bolsista na faculdade, alguém que vem de um lugar que não teve privilégios. E, assim, para mim é um orgulho muito grande dizer que eu ocupo esse lugar para trazer realmente essa representatividade, tanto para a força feminina quanto para a jovem advocacia. E dizer que, para mim, desde o início, todo o trabalho prestado nunca foi por holofote, nunca foi por ego, nunca foi por vaidade. Realmente, quem me conhece já sabe que eu fazia esse trabalho com as protetoras Arapiraca, inclusive, que é um trabalho anônimo, assim. E esse trabalho de realmente melhorar um pouquinho o mundo onde a gente está, né? E no meu lugar agora, como advogada, é melhorar a advocacia, fortalecer a nossa instituição. E é isso. Coisa boa. Quando você chegou aqui, né, em off a gente estava conversando e eu não tinha a concretização, de fato, da informação de quem você era filha. Como é o nome do seu pai? Ginaldo. Ginaldo. Eu não lembrava o nome dele, né? Conheço ele, né? Mas por parte... Ele é meu amigo por parte de amigo, que na verdade o seu Calixto, né? Que é seu tio, muito de bem, né? Que é pai de Jaclésio, pai de Fabiano. Jaclésio que é meu amigo de infância, né? Congregamos numa mesma localidade, na mesma comunidade. E, assim, pelo pouco que eu conheço, a sua família... Né? A gente faz muito essa análise, né? Filho de quem, né? A gente que é do sítio, que é da roça, a gente tem mais ou menos esse parâmetro. E assim, pelo pouco que eu lhe conheço, sabendo de quem filho você é, da família que você faz parte, me sinto muito honrado em tê-la aqui. Grande abraço para o seu Calixto, para o seu pai, para o meu grande amigo Jaclés, que está em São Paulo, né? Coisa boa. Doutor Daniel, o senhor é presidente de ordem, né? Sim. Atualmente. Quais são os desafios hoje enfrentado e as prospecções juntamente com a sua chapa, né, futura aí, né, que há um pleito, né, tá aí no período eleitoral, a eleição é dia 19 de novembro, né? Muito bem. Falar de advocacia para mim é simples, é fácil e eu estou disposto a debater a advocacia, propostas, realizações. Por isso que a gente está encabeçando a chapa 10. A chapa que é 10 vezes mais respeitável, a chapa que é 10 vezes mais serviço prestado, a chapa que é 10 vezes mais competente, que é 10 vezes mais plural, que abraça a força jovem, que abraça os experientes e que a gente tem muita coisa para falar e discutir advocacia. Advocacia tem sido alvo, né, e recebe bombardeios de todos os lados. Mas aqui a nossa subseção permanece em risco, posicionada, firme e que nesse último tempo em que nós pudemos estar à frente da gestão, ganhou uma notabilidade gigante. Para além de uma entidade de classe, o espelho social. A interlocução, o respeito com os poderes, as tratativas, as interlocuções com o poder público, seja o municipal, quando a gente provoca o município para que crie uma secretaria especial de defesa da mulher e de direitos humanos e recebe um ofício do gabinete do excelentíssimo senhor prefeito dizendo que atende o pleito da ordem e que encaminha um projeto de lei para a Câmara, ao qual nós acompanhamos até a sua aprovação, né? Uma interlocução com a Câmara de Vereadores, quando a gente propõe um projeto de lei que dê autonomia, né, para a advocacia, já prevista em lei, mas no âmbito da administração pública municipal, que ela possa, ao ir a um órgão público no âmbito da administração pública municipal e que lhe requisitem um documento autenticado, ele não precisa sair, ir a um cartório, perder tempo, gastar dinheiro. Existe uma lei municipal proposta pela gente, aprovada pela Câmara, que dá ao advogado essa autoridade, essa fé pública que já é prevista na lei geral, que é o nosso Código Civil, mas nós conseguimos isso com essa interlocução. A interlocução, como a Will falou aqui, eu me lembrei de um trabalho contínuo que vem desde quando a Will estava na comissão, né, de defesa do direito do meio ambiente e de proteção animal, quando a gente faz a interlocução com o Ministério Público, com o município de Arapiraca,
e aprovamos e celebramos um TAC para que o município trouxesse a castração dos animais de rua, o atendimento e a tratativa dos animais doentes, né? E que isso vem acontecendo. Então, essa é a OAB que defende as prerrogativas, que está do lado do advogado quando precisa, e o episódio que eu dou aqui, né, como exemplo único, né, foi o que terrivelmente aconteceu recentemente nas eleições político-partidárias com uma colega no município de Lagoa da Canoa. Eu acho que isso repercutiu não só regionalmente, mas nacionalmente, né? E nós estivemos ao lado da colega, nós oficiamos do governador do estado, nós solicitamos ao comandante-geral de polícia o recolhimento daquela pessoa, do agressor, o recolhimento das armas, o recolhimento do porte. Durante as eleições ele ficou recolhido na Academia de Polícia Militar, está respondendo o processo disciplinar, o PAD na Polícia Militar, e nós acompanharemos e demos toda a assistência, assim como nós estivemos na véspera, acompanhado do desembargador eleitoral, a nosso pedido para ir até a colega, ouvi-la, e conseguimos nesse pleito que a juíza eleitoral daquela localidade decretasse o toque de recolher para que episódios como aquele jamais voltassem a acontecer. Então essa é a OAB que está presente, que está viva e que tem muito a mostrar. Discutir advocacia, para quem não conhece o estatuto da ordem, o regulamento geral, as normas e como funciona a instituição, é muito fácil. Você lança impropérios, né? Você lança, quem não tem tudo oferece o que não tem, né? Eu costumo dizer, né? Quem não tem nada oferece tudo. Quem desconhece tudo, pior ainda, né? Então, quanto a serviço prestado, meu Deus do céu, basta ver que hoje a ordem, ela é, como eu disse, para além da advocacia, um espelho social, e para a advocacia, né, nessa nossa trajetória de discutir a advocacia, de estar mais perto, talvez os jovens advogados já conheçam aquele prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, a estrutura que hoje existe e que há 6, 7, 8 anos atrás não existiam. E eu costumo dizer que eu sei o valor de cada pedra de porcelanato que está lá naquele prédio. Porque na época eu era diretor da Caixa de Assistência, diretor tesoureiro, e foi nós quem construímos aquele prédio. Fui eu que fiz a prestação de contas, fui ao Conselho Federal e foi aprovado sem ressalvas. Fomos nós que o reformamos, fomos nós que o ampliamos inclusive para comportar um órgão mais importante da advocacia. O avanço maior que já existiu na OAB dos últimos 40 anos, desde a sua criação em 82 até a implementação do Conselho da Subseção, que é o órgão que dá autonomia à Subseção Arapiraca como órgão maior, deliberativo, plural, onde a gente discute a advocacia regional. Falar de advocacia é fácil porque eu conheço. Arapiraca recebe o nome da subseção porque aqui está a sede, mas nós comportamos uma circunscrição territorial de 12 municípios: Traipu, Jirau, Lagoa da Canoa, Feira Grande, São Sebastião, Junqueiro, Campo Alegre, Limoeiro, Taquarana, Coité, Craíbas, incluindo Arapiraca. As pessoas não conhecem a advocacia, se lançam como se houvesse o conhecimento da prática institucional. Nós ampliamos e hoje nós temos uma sala do conselho, onde serve para as aulas que nós damos aqui na formação para os jovens advogados, nos cursos que hoje existem e que trazem, nos cursos de formação, e pela primeira vez, de forma pioneira, né, um pleonasmo, né, mas de forma pioneira, fazendo gestão, né, entendendo que a ordem precisa ser eficiente, que ela não precisa fazer a política da boa vizinhança, sobretudo quanto aos pedidos que eventos privados fossem realizados, porque nós temos hoje o melhor auditório de Arapiraca, que comportam 200 pessoas, climatizado, com data show, com som, com carteiras para estudo, né? E deixamos que essa política da boa vizinhança não afetasse a gestão. Nós precisamos nos emancipar, nós precisamos de autonomia, e fazendo gestão, todos os eventos privados que arrecadam, que não sejam eventos institucionais, pagam aluguel para alugar o espaço, e fazendo isso nós conseguimos construir uma área de lazer com recursos próprios, pela primeira vez, nunca visto isso na advocacia regional, nem de todo o interior, uma área com 400 metros quadrados, com área gourmet, churrasqueira, bateria de banheiros, ambientação, jardinagem,
Porque a casa do advogado, né, assim como a gente tem, Will, a nossa casa, normalmente quando a gente recebe as pessoas mais queridas, a gente leva para onde? A gente leva para o quintal. É onde a gente está desnudo de qualquer coisa, é onde a gente se sente à vontade. E a casa do advogado precisava ter o quintal do advogado, onde o jovem vai estar lá fazendo o seu networking, fazendo churrasco, convidando os amigos, conversando com os advogados mais experientes, né? Onde o advogado pode, dentro da sua casa, ter um happy hour na sexta-feira, sem precisar sair do seu ambiente onde está protegido. Isso é discutir advocacia. Eu poderia aqui falar centenas de conquistas, como a própria criação do conselho que o Will falou. Né? Fala-se muito, Flaudísio. E eu não sei nem se você ia me perguntar. Né? Falam aí que o Daniel está indo para um terceiro mandato. O que é que você acha isso? Ele é autoritário? Ele... Não existe terceiro mandato. Primeiro, eu quero acreditar que essas pessoas que propagam essa fake news desconheçam, eu estou supondo que elas desconheçam a nossa legislação, o Estatuto da Advocacia. Primeiro, que não veda a reeleição. Segundo, lá está esculpido que um mandato é aquele que se inicia em 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro do triênio, né? Aquele triênio vigente. Eu não tive um mandato. Eu recebi a OAB com uma bomba atômica instalada na sua sala quando o meu antecessor resolveu partir para o ramo da política partidária. E eu recebi aquela casa, né? Deveria ter havido uma eleição indireta, porque eu era conselheiro seccional, e não houve a eleição. Houve uma aclamação por unanimidade de todos os conselheiros seccionais para que eu assumisse a OAB Arapiraca naquele momento. Então, a partir do dia 18 de março de 2020, no dia que foi decretada a pandemia mundial, que fechou o mundo, como eu costumo dizer, nós assumimos aquela instituição. E não foi um mandato. Seguindo a nossa regra. Mas ainda assim, diante de toda a dificuldade da pandemia, nós fizemos muito. Nós trouxemos para cá, interlocução da Ordem, da Comissão Especial da Mulher, a Patrulha Maria da Penha. Do dia 31 de agosto de 2020 até agora, a taxa de feminicídio é 0 para as mulheres assistidas. Nós conseguimos trazer, na oportunidade, em 2021, agosto de 2021, né, a primeira sessão do Conselho Seccional a se realizar aqui em Arapiraca. A nosso pedido, nosso pleito para que aqui fosse criado o Conselho da OAB Arapiraca pelo tamanho e importância da representatividade da advocacia de Arapiraca e desses 11 municípios. Tivemos a sorte, e esses são os desígnios de Deus, que o conselheiro relator desse nosso pedido foi o Dr. José Ventura. Grande doutor José Ventura, quero mandar um abraço, que esteve aqui conosco. E por aclamação foi aprovada a criação em 2022, eleito presidente, porque foi a minha primeira eleição direta, né? As pessoas entenderam que era o meu nome. Nós tivemos uma eleição sui generis. A eleição Arapiraca sempre foi muito disputada, né? Teve eleição aqui de diferença de 1 voto. Na nossa última eleição, nós concorremos com a mesma candidata que hoje está concorrendo e nós tivemos o dobro de votos. Isso tem um impacto, uma significância relevante, porque credibilidade, não sei se você vai me perguntar sobre gratidão, mas respeito, gratidão e confiança, a gente não sai daqui e vai no supermercado comprar na prateleira. E eu sou grato a todos que contribuíram com a gestão, que até 2 anos e 9 meses estava boa, e depois passa a não estar, simplesmente por interesses políticos, pessoais. A gente não discute a advocacia assim. E falei no Dr. Zé Ventura porque as pessoas também não conhecem a história da advocacia arapiraquense. O Dr. José Ventura foi 4 vezes presidente da OAB Arapiraca. 4. 3 vezes direto. Por eleição direta. Uma não foi, houve um outro presidente, e depois ele assumiu um 4º mandato. Será que o Dr. Zé Ventura é sinônimo de uma pessoa antidemocrática? E aqui eu faço outro exemplo.
Nós tivemos agora a eleição do 4º mandato do prefeito Luciano Barbosa, eleito com 85% dos votos válidos. Será que as pessoas que estão dizendo que eu não posso ir para uma reeleição não votaram no prefeito Luciano Barbosa? É muita incoerência, não é? A gente votou e a gente vota naquilo que a gente vê a diferença. Naquilo que a gente tem respeito, naquilo que a gente olha para a pessoa e sabe, aquele me representa. Aquele vai estar comigo quando eu precisar. E não sou eu, que eu não sou super-herói. A Will, muito menos. Somos uma equipe. E eu me ponho na condição de presidente, faço essa analogia, como um maestro de uma orquestra. Onde eu tenho uma grande orquestra, com grandes musicistas, e que eu preciso dar o tom para que essa orquestra toque harmonicamente. É assim que a gente entende a advocacia. É assim que a gente entende conquistar a jovem advocacia naquilo que ela mais precisa: apoio e respeito. Quem é jovem advogado sabe, e quem já tem mais um tempinho, sabe da dificuldade que era para se inscrever nos quadros da ordem. Digo isso na dificuldade financeira, porque muitos estão ali terminando o curso no sufoco, porque o pai atrasou uma prestação, uma parcela da luz, para pagar aquela mensalidade, apostando no filho, num futuro melhor. E antes você precisaria ir a Maceió, dar entrada no processo, levar a documentação, fazer o juramento em Maceió, porque aqui em Arapiraca, quando tinha o juramento, que é a solenidade de prestação de compromisso, era uma vez ou outra perdida, esporádica. E a necessidade das pessoas iniciarem a trabalhar, né, os deixavam numa condição que elas, assim que fosse marcada uma solenidade de juramento em Maceió, iam para Maceió. E depois tinham que ir para Maceió receber a carteira. Todo esse procedimento hoje, Will, que é testemunha, ocorre aqui na subseção Arapiraca. Desde o pedido do registro, desde a entrega da documentação, o calendário permanente de juramentos, e às vezes eu faço questão de pessoalmente entregar a carteirinha na mão de cada um dos jovens advogados para que ele conheça o presidente, conheça a casa e sabe com quem pode contar, que a OAB é a instituição mais forte que nós temos no Brasil. E isso as pessoas precisam conhecer. Isso é seriedade. É tratar a OAB com o respeito que a advocacia merece. A gente não precisa chutar a porta de ninguém. Nós precisamos tratar com lhanheza, com educação, no poder de convencimento, que é isso que a gente aprende e está no nosso estatuto. Ninguém é mais do que ninguém. Mas o direito se faz da verbalização e da educação que é construída. Às vezes as pessoas não entendem isso e maculam, tratam um trabalho sério como foi o da nossa comissão da Jovem Advocacia, que muitas vezes o jovem advogado sequer tinha o dinheiro para comprar um terno, para tirar foto e botar uma gravata. E eu dou exemplo isso, citando mesmo na ausência, Tucírio, que muitas vezes emprestou o seu terno, deu nó na gravata no colega, o Ayrton ia lá com o telefone, tirava uma foto, botava numa impressora, imprimia, recortava para ajudar o jovem advogado. Essa é a OAB que está aqui. É a OAB que a gente vai fazer ela mais topada. Porque topada é a linguagem do jovem. Quando a gente diz assim, eita, que carro massa, né? Que carro topado. E aí, fulano, o que é que você acha de fulano? Não, fulano é topado, né? É porque a gente entende isso. É por isso que a gente escolheu o número 10. Porque a chapa 10 é isso. E é por isso que a gente está concorrendo. Porque eu não estou concorrendo dentro de um projeto pessoal. Estou indo para a reeleição, num projeto alinhado com o do presidente Wagner Paz. Ora, se eu apoio a eleição do Wagner Paz, por que não apoiar a reeleição do Daniel, que alinhados conseguiram avançar no desenvolvimento da advocacia e no suporte regional? É estranho, é contraditório, né? Então, nesse âmbito, né, eu precisei, na verdade não seria candidato, né, inicialmente seria a convite do próprio Wagner. Daniel, a gente precisa que você seja candidato em Arapiraca. Tá certo, vamos trabalhar. E mais adiante a gente vê. Aos 45 do segundo tempo, o Wagner me chama e me diz, né, Daniel, olha, a eleição estadual tem uma outra perspectiva agora, eu gostaria que você compusesse nossa chapa para que você coordenasse o interior, as subseções.
né? A subseção Arapiraca é muito importante, você esteve à frente aglutinando as demais subseções e a gente vê a relevância desse trabalho que precisa ser implementado. Pois não, Wagner, se o que for para melhorar a advocacia, a gente vai estar junto. Tentamos construir uma unicidade, né? Mas não houve. No dia do registro da chapa, eu já registrado na chapa do Wagner, tomamos ciência de que as pessoas que, em tese, estariam envolvidas nesse mesmo propósito de composição e de que aqui em Arapiraca a gente não tivesse uma disputa eleitoral, estavam paralelamente registrando uma chapa. Ninguém registra uma chapa do dia para a noite. São 28 nomes, onde você tem que respeitar 50% de paridade de gênero, 30% de paridade de cota racial. Você precisa ter 3 documentos de autorização, autodeclarações que autorizem alguém a registrar aquela chapa. Você precisa levantar as certidões de que o candidato não responde ou não tem sentença transitada e julgada no Tribunal de Ética e Disciplina. Que ele não tem, que ele está quite com as anuidades até o ano 2024. Como é que se faz isso do dia para a noite? Não faz. As pessoas imbuídas nesse espírito de autopromoção, né? Servindo, eu não sei, né, e deixo muito claro aqui que não tem nada a ver com Wagner, com quem compõe chapa nenhuma, mas servindo às vezes a interesses de pessoas de fora, trazerem para Arapiraca um projeto que não representa a advocacia arapiraquense. Dia 30 de outubro, nós celebramos o centenário de Arapiraca, né? Emancipação significa autonomia, significa liberdade, significa identificação de um povo no mesmo propósito. E o nosso propósito é manter a subseção Arapiraca emancipada, porque não foi fácil fazê-la assim. E nós manteremos a OAB subseção Arapiraca emancipada. A advocacia local é quem dirige os destinos da nossa subseção. Né? Então, parece que eu tomei aqui, né, a entrevista, mas era importante deixar isso muito claro. Né? É importante que as pessoas conheçam o que é a instituição, o que é a advocacia. Né? É importante saber dos trabalhos que nós fizemos, com apoio de todos nas prerrogativas, à frente das mulheres, né, com manifestações, com apoios, com a jovem advocacia. Nunca a jovem advocacia participou tanto da instituição. Em todos os eventos, com autonomia. Né? Todas as comissões trabalharam e trouxeram propostas, trouxeram projetos e nós estivemos ao lado. Como eu disse, eu sou apenas um maestro. É preciso que o musicista toque o seu instrumento e a gente vai lendo a partitura para ele. Né? Isso é pensar na advocacia, manter a credibilidade. Nunca houve outro episódio de a gente ter uma correição na nossa sessão judiciária federal, onde o desembargador federal corregedor, ao chegar em Arapiraca, me procurar e pedir uma audiência para ser recebido na OAB. Para ouvir da OAB quais as demandas que a gente tinha para apontar sobre o funcionamento da Justiça Federal aqui em Arapiraca. Nós conseguimos, com o diálogo, instalar uma sala da advocacia na Casa de Custódia. Nós conseguimos reformar a sala da advocacia na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, readequando com equipamentos funcionais. Isso são poucos exemplos de realizações. Né? Mas a maior realização foi abrir as portas da OAB, independentemente da bandeira. Porque dia 19 passa, Flaudício. E nós estamos no mesmo barco. Verdade. E não se faz política de ordem partidarizando, pessoalizando, atacando colegas. Isso não se admite. A nossa política é de ordem, não é uma política partidária. E as portas da OAB serão mantidas abertas para quem quiser com ela contribuir. Para quem quiser contribuir com a sociedade, para quem quiser contribuir com a verdade, com a cidadania, manter a Casa de Cidadania de pé. Porque muitas vezes lá, depois do pobre, dos simples, bater na porta do executivo, bater na porta do legislativo, até mesmo do judiciário, bate na nossa porta.
querendo somente ser ouvido, querendo uma orientação, querendo fazer um desabafo. Hoje nós somos 1.450 advogados inscritos na subseção Arapiraca. Nós representamos quase 10% da advocacia estadual. A segunda subseção em número de inscritos após Arapiraca deve ter aí algo em torno de 250, 300 advogados, talvez. Olhe qual o tamanho do nosso trabalho, do nosso respeito. E que hoje todos são testemunhas, e você mesmo, eu faço a pergunta a você. Como você enxerga a OAB aqui em Arapiraca? É a pergunta. Aê, boa, boa. Não, eu sempre externo e tenho dito para o senhor e para todos os companheiros que aqui têm vindo. A gestão atual, a gente tem que parabenizar. Indiscutível. Indiscutível. Tanto é que o senhor está aqui, né? Do eu podcast agradeço. das autoridades. Não. Mas eu não sou autoridade em nada, não. Não sou autoridade em nada, não. A minha única autoridade é a minha esposa, para quem deixa um beijo aqui, né? Que é a Clarissa, que é quem tá sempre ao meu lado. São os meus filhos, que são as minhas autoridades, são os meus pais, são os meus amigos que foram à minha casa, né, me convocar. Dizer, Daniel, a gente precisa que você seja candidato. Eu não penso em holofote. Eu falo aqui, publicamente, eu não preciso estar na OAB para ter o meu trabalho, para seguir com a minha advocacia. Mas eu preciso de toda a advocacia unida para a gente fazer uma OAB mais forte. Aí eu preciso. E aí eu passo a palavra para você, senão ninguém vai falar. Coisa boa. Ressaltando, no último episódio, né, que faz um tempinho que o senhor estava aqui, e a gente chamou, disse que o senhor era uma autoridade, e o senhor veio com a mesma ideia de que não é autoridade. É autoridade sim, né? O senhor representa todo um corpo, né, de advogados da nossa cidade, né? As pessoas que o elegeram, né, e que mantêm o senhor lá, é porque de fato confiam no trabalho do senhor, confiam na habilidade, né, de negociação, conversação, autoridade que de fato o senhor é. Flaudiz, eu cometi uma falha. E eu esqueci de falar de outras pessoas também que são... Essas sim são autoridades, são muito importantes. Nesse processo, as pessoas vão criando identidades e confianças. E eu sou muito grato, como eu disse, a todo mundo. E nós tivemos, antes de ontem, um café da manhã inédito, mais uma vez, com 30 professores, advogados, arapiraquenses, que ministram aula nas faculdades, em todas as faculdades de Arapiraca, declarando apoio à Chapa 10. Será que isso significa alguma coisa? As pessoas que formam a advocacia? Ontem nós recebemos com imensa gratidão e um abraço de uma personagem também do meio acadêmico, que é o professor José Marques. Ih, rapaz! Doutor José Marques, temos que bater um papo, viu, aqui, marcar com ele. O senhor tem que fazer a ponta para ele vir para cá. Já tá feito o convite, ele vai vir. Coisa boa. A intimação, Intimado. Que é um cara topado e veio dizer que tá com a gente porque acredita no projeto e vai estar perto pra gente fazer 10 vezes mais. Como é que é possível o primeiro presidente da OAB Subseção Arapiraca, doutor Carlos Aprato, doutor Maurício Fernandes, doutor José Ventura... Grande doutor Maurício Fernandes. Tivemos juntos também tomando um café da manhã com os advogados mais experientes e todos estão com a Chapa 10. Responsabilidade muito grande, né? E quer dizer alguma coisa, né, Daniel? Com a gratidão vem a responsabilidade. Sim. Mas eu acho que eu já falei demais, Will. Mas ele fala muito, é sempre assim. Mas é bom. É bom. É bom, Porque é ele bom. tem muito a dizer, né? É verdade. Mas eu quero que você pergunte ao Will. Quando o doutor Daniel... Bom, se eu vou ficar aqui tecendo elogios, eu vou ficar aqui a tarde toda, né? O senhor já sabe, né? Da estima que a gente tem pelo senhor, pelo seu trabalho.
pela sua. Da última vez eu até perguntei se o senhor tinha cursado psicologia, né? Ele consegue, né, orquestrar o ambiente, né? Consegue trazer aquela serenidade, né? Verdade. Mas eu quero ouvir da doutora Will. Doutora Will, veja só. Ser mulher é um dom, ao mesmo tempo que é difícil em meio à nossa sociedade, Sim. povoada de preconceitos. A gente bateu um papo aqui, eu sempre cito a dona Nena, né, Supermercado 15, que numa outra realidade, ela foi a primeira empresária da cidade, revolucionou o mercado aqui nessa cidade e logrou êxito. O tempo se passou, mas ainda não é fácil ser mulher numa sociedade em que vivemos. E quais são os desafios na advocacia feminina que a senhora tem enfrentado, que a senhora vai pleitear para desburocratizar, né, nas prospecções futuras aí? Me conta um pouco aí, doutora Will. Pode chamar o Will, né? Pode. Só conhece assim, por Will. São muitos desafios. Eu acho que a mulher, num contexto geral, já enfrenta muitos desafios. E na advocacia, que é uma profissão extremamente formal, é um ambiente extremamente masculino. Às vezes a gente se vê fazendo audiência ou numa delegacia, num ambiente que só tem homem, né? E às vezes a mulher está lá e é preciso ter sangue no olho para fazer dar certo. Mas eu também sou do mesmo time do Daniel, que a gente não precisa chegar chutando porta. A gente consegue fazer tudo com jeitinho, com educação, com gentileza, dizer o que precisa dizer, tomar as providências que precisa tomar. Mas quando fala desse desafio assim de ser mulher, eu penso que um dos maiores desafios da mulher, pegando o gancho aqui do meu mestre, Daniel, é se emancipar, de verdade, assim. Porque a mulher, geralmente, ela sempre está atrelada a um homem, né? Você falou do meu pai, seu Ginaldo, querido, né? Meu pai, assim, é tudo pra mim. Mas sempre a mulher, ela tá abaixo de um homem, num contexto de sociedade. Seja no trabalho, seja em casa. É filha de quem? É esposa de quem? Né? É funcionária de quem? Eu aqui queria registrar aqui a minha gratidão ao Ivens Queiroz. Fui estagiária dele, é um grande advogado. Foi vice-presidente também da OAB Arapiraca. Foi conselheiro da seccional. E tenho um total respeito, assim, por ele. Hoje é um amigo. Fui estagiária dele, passei na OAB, fui contratada no escritório dele. Ele me convidou a participar dos eventos na OAB e fiquei. E uma vez eu participando de uma conversa com os amigos advogados, eu ouvi a seguinte fala de um amigo meu, Cacau, que ele dizia, antes a gente convidava o Ivens e ele convidava a Will. Hoje é a Will direto. Porque eu sinto que eu fui realmente emancipada. Porque muitas vezes a gente precisa dessa ponte, né, na sociedade, mas a mulher precisa ocupar seu espaço. Hoje, quando a gente fala de feminismo e de cota, de paridade, o que eu vejo muito na sociedade, nos partidos em geral, quando a gente fala de política realmente, eles colocam as mulheres para ser fantoches, né? Eles precisam de uma cota, e aí eles colocam uma mulher, e infelizmente isso acontece muito, e por trás daquela mulher tem um homem tomando decisões. E aí o Daniel me chamou, ele me conhece, ele sabe o tamanho do problema que ele arrumou, porque infelizmente comigo isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. Meu pai é a pessoa mais mandona do mundo e depois dele em casa tem eu. Então, assim, eu acredito na mulher realmente tomando conta do espaço, realmente no protagonismo feminino, com a mulher sendo a cabeça, sim, decidindo por ela. E não porque tem alguém por trás dando as regras. Não acredito nessa história de que a mulher tem que decidir se ela vai ser membro da ordem, se ela vai ser advogada, se ela vai ser mãe. Eu quero ser tudo. E eu quero uma sociedade que comporte uma mulher que quer ser tudo. Eu quero que a OAB tenha espaço, e a gente vai trabalhar para isso nessa gestão, para se eu tiver, ou as minhas amigas que são mães, tenham um espaço para deixar a criança, tenham esse apoio, tenham um trocador, tenham uma sala dentro de todos os fóruns para que isso seja possível, porque a mulher ela não tem que escolher o que ela quer ser. Se ela quiser ser tudo, ela tem que poder ser tudo. E é por isso, é nisso que eu acredito. Acredito que a mulher precisa realmente ser emancipada, não está abaixo e nem está do lado, assim, não está abaixo de ninguém, realmente está ao lado, né, com equidade. Eu estou nesse concorrendo, né, ao cargo de vice, mas eu costumo dizer que não é o Will que está concorrendo a vice. Não sou eu que quero ser vice da OAB Arapiraca. Eu quero que a jovem advocacia seja vice. Eu quero que a mulher, que o protagonismo feminino seja o vice-presidente da OAB Arapiraca. É nisso que eu acredito.
Acredito que a mulher precisa, sim, tomar seus espaços. E aí, respondendo a sua pergunta, já pegando aqui o gancho, a gente escuta muito uma história de oxigenação da OAB, que a OAB precisa se oxigenar, que a OAB precisa... Assim, eu que sempre militei no meio ambiente e na sustentabilidade, quando a gente fala em oxigenar alguma coisa, significa manter vivo, né? Oxigênio é a vida, é continuar vivo, é manter vivo. E para mim, oxigenar é a gente olhar para uma coisa que está funcionando, que funciona, que está viva, que está pulsante, e manter aquilo ali. E eu digo que a oxigenação da OAB ela está sendo feita através de mim. Eu sou a prova viva de que essa oxigenação está sendo feita. Mas uma coisa que eu não acredito é que ninguém vai cair de paraquedas em cargo nenhum. Eu acredito num trabalho feito degrau a degrau, respeitando os espaços, respeitando os mais velhos, aprendendo com os mais experientes. Como você viu, o Daniel falou aqui quase 1 hora, a gente tem muito o que aprender com o Daniel. E passaria aqui a tarde toda. Coisa boa. E pegando o gancho da Will, também está na nossa plataforma implementarmos a paridade de gênero nas nossas comissões. Se a gente tiver 20 comissões, vamos privilegiar que 10 delas sejam presididas por mulheres. Se a gente tiver 10 cargos de decisão, que 5 delas estejam à frente de mulheres. É assim que se constrói. Com simplicidade, mas com transparência, com franqueza. Sem precisar mentir. Ninguém aqui é Pinóquio. E Flaudísio, pegando ainda essa história do protagonismo da mulher, sair muito desse discurso vazio, de que a mulher precisa ter espaço, de que o feminismo precisa ter espaço. Quando você vai ver na prática, não é isso que acontece. A gente precisa ver a prática. Eu fui oportunizada dentro da gestão do Daniel a participar do conselho, a fazer parte da comissão, assim como outras pessoas. A própria doutora Aline, que está aqui presente e acompanhando a gente, fazia parte da comissão, jovem advogada, recém-formada, e fez parte da comissão, foi convidada a fazer parte, assim como outros jovens. A gente tem um grupo da Jovem Advocacia, que lá foi oportunizado quem quer fazer parte de comissão, quem quer trabalhar, quem quer contribuir com a ordem. Então, assim, esse espaço de oxigenar, de trazer gente nova, de realmente oportunizar para que o advogado faça parte, sempre foi dado, sempre foi feito na gestão do Daniel, e eu sou prova viva disso. E eu faço uma crítica aqui à gestão do Daniel. Ela não é perfeita. Não. Tem muitos Nunca defeitos, foi. Mas o que a gente faz tentando acertar. E eu tenho 2 ouvidos ouvindo muito bem para aceitar críticas, consertar, melhorar e ouvir sugestões boas e podermos implementá-la. Coisa boa. Se a gente for falar sobre as propostas, passa aqui a tarde todinha. Mas onde é que eu penso, viu? E falo aqui que eu não preciso ter 43 páginas para ler, não. Eu falo de cabeça, porque eu conheço a advocacia. Quando é que o pessoal pode acompanhar, que está nos assistindo, as propostas, proposta, né, que fala, né? Onde é que o pessoal acompanha? Nas redes sociais? Sim. Nas redes sociais, está lá no meu Instagram, @Daniel M. Fernandes, no Instagram da Will também. Williane SADV. Nós soltamos inicialmente, né? Como a gente é 10, a gente soltou, teoricamente, 10 propostas mais prévia, mais transparência, mais força jovem. Fala das 10. Falo? Vamos lá. A gente pretende implementar no Mais Transparência, né, um relatório anual do trabalho das comissões, dando oportunidade para quem trabalhou realmente receba a exposição e a condecoração de vida. No Mais Préve, a gente já avançou, a pandemia nos tirou, mas nós vamos trazer de volta para a OAB, ou ainda que seja nas agências do INSS, um guichê específico para emissão de senhas provisórias para a advocacia. Nós vamos implementar o plano, né, para a pessoa com deficiência já desenvolvido pela comissão atual, né, que é a Comissão da Criança, Adolescente, Pessoa Idosa e PCD, a qual nós vamos criar, desmembrar dela e vamos criar uma comissão especial para pessoas com deficiência. Né? Acolher sempre mais. Na Mais Força Jovem, né, nós vamos criar um ambiente propício para o networking, que já existe, mas vamos muito mais. Fala-se em gestão de escritório, em marketing digital, posicionamento, é importante.
Mas agora, falava-se em advocacia 4.0, a gente nem sabe mais qual vai ser o X.0 para frente. Mas a gente precisa trazer para a jovem advocacia e para os mais experientes, né, mais conectividade com a inteligência artificial. Fazer a inteligência artificial ferramenta de trabalho dentro dos nossos regulamentos e da nossa legislação, né? A gente precisa capacitar a jovem advocacia. E isso a gente já fez e vamos ampliar num calendário permanente de cursos de formação. Fala em quantas? Aí eu nem sei. Me perdi. Mas se eu não falei não, mas a gente fala mais, né? São muitas. Vamos lá, mais movimento. A gente já tem esse planejamento, criamos uma área de lazer, já anunciamos e vamos, se Deus quiser, fazermos uma quadra multiuso de areia para a prática do beach tênis, do futevôlei, do futebol de areia. Se nós tudo dentro da OAB, para o advogado e para a advogada. Se nós conseguirmos, já estamos em tratativas com o município de Arapiraca, né, para conseguirmos um outro espaço físico, para lá fazermos um centro, um campinho de futebol, né, para que possa se exercitar, né, uma OAB mais fitness, trazer mais perspectiva de saúde, né, trazer para Arapiraca mais serviços da Caixa de Assistência dos Advogados. Lá em Maceió, recentemente, o presidente Wagner inaugurou um centro médico, uma iniciativa mais ou menos entre a OAB e a iniciativa privada, onde a iniciativa privada se compromete a 30% dos atendimentos fazer gratuitamente aos advogados em condição de hipossuficiência. Mas nós precisamos trazer isso para Arapiraca, nós somos 10%. Então, atendimento médico, odontológico, psicológico, né, nutricional. Não depende só do Daniel, como eu disse, ou da Will ou de todos da chapa. Mas depende de uma sinergia de propósitos. E a gente vai lutar por isso, né? Quer mais proposta? A gente acompanha lá senão eu ia passar aqui a tarde eu toda. Só queria complementar com a ouvidoria da mulher, né? Que está nas nossas propostas. Coisa boa. A gente criar uma ouvidoria da mulher especializada em receber denúncia de assédio contra advogadas, né? Que eu acho que a gente realmente precisa desse espaço. E é uma das nossas propostas. E criar também o Conselho da Jovem Advocacia, aqui na nossa subseção de Arapiraca. E ainda falando de proposta, uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu recebi de alguns colegas, porque confesso que não li as 40 e poucas páginas da nossa chapa adversária, é que algumas das propostas que eles elencam já existem na nossa OAB, né? Então, assim, quando fala de sala de atendimento para o advogado, nós temos salas de atendimento na OAB Arapiraca, que, graças a Deus, assim, atende muitos jovens advogados que ainda não têm escritório. Então, você vai lá, agenda. Eu já fiz muita audiência lá. E os mais experientes também. E também, sim. Às vezes, numa necessidade, você agenda o horário, separa a sala para você e utiliza a sala para atendimento. Então, assim, essa é uma das propostas que a chapa adversária elencou e que já existe. Existe uma outra proposta deles de parceria com lojas de imóveis para descontos em escritórios. Isso é maravilhoso para a advocacia. Só que a gente já tem. A gente tem um Instagram, que é o AB Convênios, aqui de Arapiraca, que tem todas as lojas que são conveniadas com a AB Arapiraca. A gente chega lá com a carteirinha de advogado e tem desconto. E entre elas tem lojas de imóveis. Então, assim, me preocupa um pouco que as pessoas estejam elencando coisas que a gestão já fez, que a gestão já implementou, porque dá a entender que as pessoas não conhecem a OAB, porque elas não frequentam a OAB, não sabem como o sistema OAB funciona. E todas essas coisas já foram feitas. O que a gente propõe, o que a gente traz nas nossas propostas, são propostas que realmente vão fazer a OAB Arapiraca continuar avançando. E são propostas passíveis de serem executadas, dentro da realidade, dentro da possibilidade. Coisa boa. Se a gente for passar aqui falando sobre propostas, batendo esse papo agradabilíssimo, como disse bem o Dr. Tuti Mezairan, e eu sempre utilizo a fala dele, né? Que bate-papo agradabilíssimo. A gente passa aqui a tarde e a noite toda, né? Muito bom. Mas estamos se aproximando do final. Mas você não perguntou nada, eu pergunto agora. Eu vou perguntar. Estamos se aproximando do final desse bate-papo, um bate-papo extraordinário. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Tem o Dr. Daniel aqui, tem a doutora Will aqui, que mediante tantas ocupações e uma agenda tão concorrida, estarei aqui hoje no DDI Podcast. Mas, se aproximando do final, se o senhor tivesse uma frase para rodar o Brasil e o mundo em um outdoor, que frase seria? Juntos vamos longe e somos mais fortes.
Boa, boa. Doutora Will. Nossa, agora me pegou, hein? Eu acho que é um passo atrás do outro, um dia após o outro. É um dia de cada vez. Se você tivesse a oportunidade, eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas eu vou refazer de novo. Sentar com o Daniel, de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Vá mais devagar. Vá mais devagar. Tudo tem o seu tempo. O senhor falou no início, né? Mas o senhor mesmo iniciou a fala, mas eu quero indagar ao senhor. Como é que o senhor lida com ingratidão? Ingratidão é um dos piores. É uma das piores práticas, não é um dos piores sentimentos. O sentimento, na verdade, é nosso, né? Como a gente lida com a ingratidão, é com tristeza. Mas a gratidão ou a ingratidão, ela revela uma face do ser humano, e todo ser humano é passível de erros, né? Mas uma das piores faces do ser humano, né? Às vezes a gente busca ajudar, busca acolher, e quando a gente sente, né, que a recíproca que a gente procura fazer, né, e querer que ela ocorra com a gente não é verdadeira, nos causa essa tristeza, essa desacreditação no ser humano, né? Mas eu sou católico, apostólico, romano, acredito em Deus como cristão, acredito em Jesus Cristo, né? E procuro não guardar, né, nada em relação às outras pessoas. E na verdade até desejo que as pessoas que porventura sejam ingratas, que elas sejam felizes, né? Mas a gente vai lidando com as pessoas e sabe também dosar. Há um dito popular que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então eu não quero morrer. Então as pessoas que têm veneno, eu quero distância. Coisa boa. Doutora Will, tem muita gente que está nos assistindo, principalmente alguns jovens, que galgam um dia chegar a ter a carteira de ordem, né? Chegar a ser um advogado, uma advogada, e principalmente jovens que são de comunidades. E por fazer parte de um meio desacreditado, quando quer sonhar, alguém chega e diz, não vai dar certo. O que é que a senhora tem a dizer para esse jovem, para essa jovem que está nos assistindo? Que responsabilidade, hein? O que eu posso dizer é sobre mim, né? Eu estudei a minha vida toda em escola pública, fui estagiária, fui telefonista, já fui maquiadora. O que você perguntar aí, eu já fui. A minha faculdade de Direito eu fui como bolsista do ProUni. E eu digo assim, que todas as oportunidades que aparecerem, consegui agarrar. Porque essa história de sorte é quando a oportunidade chegar, você está pronto, né? Então, quando a oportunidade chega, a gente tem que estar pronto, né? Tem uma passagem que diz, né, que a gente se prepara, né, para o dia da batalha. Então, é dizer que realmente a pessoa tem que se preparar, tem que fazer seu trabalho, tem que fazer seu caminho, mas que tudo é possível para todo mundo, com honestidade, com trabalho verdadeiro, com lealdade, com coerência. Então, assim, é dizer que quando a gente tem um sonho, a gente tem que continuar trabalhando nisso, independente do que o meio diz. Eu acredito muito também que o meio influencia demais. Então, se você está cercado de pessoas que não acreditam em você, a chance de você também não acreditar é altíssima, né? Então, mude o meio. Vá procurar um grupo de estudos diferente, colegas diferentes. Se está estudando para um concurso, se está estudando para a OAB, vai ficar junto de pessoas que também estão nesse mesmo propósito, que vai fazer toda a diferença. Quando você encontra alguém que já conseguiu fazer o que você está querendo fazer, você vê que é possível. Né? Eu tenho uma grande amiga minha, assim, que um dia desse passou no concurso, que era o concurso do sonho dela. E eu lembro de quando ela imprimiu o edital a primeira vez, e eu chorei junto com ela, assim, porque eu disse, nossa, como os sonhos são possíveis, né, de serem alcançados. E aí, o nosso meio, ele molda isso. Então, o meu recado é esse, que você, se você está num meio que você não pode sair, se mantenha firme, continue estudando, acredite. Se acredita em Deus, continue orando. Mas se você pode sair, que você vá para um meio melhor, porque aí a sua média vai subir, com certeza. Coisa boa. O senhor canta? Rapaz, Uma música que rapaz, marcou a vida do senhor. uma Meu música, Deus, e eu vou meu dizer Deus. aqui,
Smells Like Teen Spirit. Coisa boa. Tava escutando agora há pouco no carro, inclusive. Né? Coisa boa. Ou seja, o cheiro, né? Manter dentro da gente a jovialidade, né? O espírito jovem, né? Cheirar o espírito jovem. A gente, mesmo estando mais experiente, a gente não pode recrudescer, né? E nos tornarmos reclusos, mais turrões. Não, a gente precisa estar antenado, estar topado. Coisa boa. Will, uma música. A senhora canta, não? Meu Deus do céu. Eu canto assim, sabe? Só quando não tem outro jeito. É mesmo? Uma música que marcou sua vida. Sério? Música que... Mas porque eu sou muito apaixonada por música, é difícil dizer uma. Não diga uma que vem à mente. Eu, ultimamente, a minha música da vez é Belchior, Tudo Outra Vez. Coisa boa. Doutor Daniel, um livro? Sociedade dos Poetas Mortos. Boa. Doutor Will, um livro? Nossa. É difícil. Meditações, de Marco Aurélio. Boa. Um lugar, doutor Daniel? Arapiraca City. Coisa boa! Doutor Will, uma cidade não, né? Um lugar. Arapiraca, com certeza. Coisa boa. Apaixonada. Para mim é uma honra tê-los aqui, né? Já? É porque Ele quer foi falar tão mais, rápido. Eu queria falar mais. Mas foi tão rápido. A gente tem que marcar o bate-papo 2. 2 não, com o senhor é 3 e com a doutora Will é o 2. Ô, Claudinho, mas você percebe, né? Que a gente fala isso com muita tranquilidade, muita leveza. E no instante passa o tempo, né? né? E é sempre bom falar aqui, como eu disse, nós estamos prontos, preparados. Se quiserem debater advocacia, venham debater advocacia, a gente é de bote. Quer debater a Ordem dos Advogados do Brasil? A gente debate a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu conheço. E vamos alinhar o bate-papo pós-eleições, né? Sim. Com mais tempo, né? Coisa boa. Doutor Daniel, considerações finais. Eu só agradecer. Agradecer a todos que vêm nos acompanhando nessa jornada, né? É emocionante sempre, a cada dia, ver rostos diferentes, jovens advogados, mais experientes, muita representatividade, a força jovem, a força feminina, e o nosso projeto institucional é esse, é de manter a ordem no lugar que ela sempre deverá estar, como espelho da sociedade. Coisa boa. Doutor Will, considerações. Agradecer o espaço, né? Agradecer também ao Daniel pela confiança e dizer que nessa reta final agora que as pessoas que ainda estão em dúvida, estão pensando, que venham conhecer a gente, venham conhecer nosso comitê, venham conhecer nossas propostas, venham tirar as dúvidas, que liguem para mim, que liguem para o Daniel. Como o Daniel disse, a gente está mais do que pronto, a gente está dentro da gestão, a gente conhece a OAB, a gente tem propostas de verdade, então que venham para perto para juntos com a gente serem mais topados. Coisa boa, coisa boa. Quero aqui justificar diante das câmeras, né? A outra caneca eu pensei que estava no estúdio, né? E a outra eu trouxe diretamente da Arte Brindes, né? Arte Brindes, nossa parceira. O doutor Daniel me autorizou e eu vou passar essa caneca minha tá aqui na minha mão. para a doutora Will, tá Obrigada. aqui. É do doutor Daniel, eu vou levar lá no comitê e vou entregar o seu pessoalmente. Topado. Topado? Topado. Pessoal, muito obrigado. Viu que o Papai do Céu continue abençoando vocês, Amém. né? Hoje, ter aqui vocês um podcast diferente, divertido, inteligente, que é o DDI, com o slogan do podcast das autoridades. Ter os senhores aqui, né? Eleve muito o nível do DDI. Para mim é uma honra, né? Recebê-los, recepcioná-los. Como é bom conversar com pessoas inteligentes e agradabilíssimas. Pessoal, Valeu, se inscreva, compartilhe, comente. E é isso. Para saber mais propostas, né? Acompanhe aí as redes sociais do Dr. Daniel e da Dra. Will. A rede social do senhor? @Daniel M. Fernandes. Boa. Da Dra. Will? Williane e SADV. Boa. Então é isso. É pra dar tchau? É pra dar tchau? Pode dar. Tchau. Coisa boa. Valeu.